E os jornalistas da Globo, quero dizer, os militantes da mídia brasileira e mundial, estão dando chiliques com a eleição do Trump nos Estados Unidos. E não adianta chorar e nem espernear, agora o homem voltou e ele está mais forte do que nunca. E a militância, sem vergonha nenhuma, continua dando chiliques ao redor do mundo. E o legal é que o homem nem assumiu a Casa Branca e já estão começando a acusar ele de coisas que ele nem fez ainda. E que comece o mimimi. Deixado ali por ele, tá claro e evidente, é a regulamentação das redes sociais. Saem fragilizadas dessa eleição americana. Primeiro porque Donald Trump elogiou não uma, mas algumas vezes pessoalmente uma figura que colocou 5 milhões de dólares na rua sorteando para ter votos para o republicano, Elon Musk. O Elon Musk foi lá descrito como uma estrela que nasce, né? Isso nos mostra ali, o Trump, ele próprio criou sua rede social onde tudo pode. Então essa agenda de regulamentação perde força. E aí a porta-voz oficial do governo na TV estatal começou a dar os seus ataques de pelanca com o Trump, falando dessa agenda climática, que virou a maior bandeira dessa mídia para a implementação de outras agendas, principalmente contra o agronegócio. O mais legal é ela dando um nome bonitinho para a censura das redes, a famosa regulamentação das mídias. E essa turma pira com a liberdade que tem o X e com a checagem dos fatos. Isso não deixa eles criarem narrativas mentirosas. E ainda falando do principal alvo atual dessa mídia, o Elon Musk. E essa galera, ela deve sonhar com um cara. E eu não sabia que a Daniela Lima, ela era bilíngue. Ela consegue falar merda tanto em inglês quanto em português. Sobre essa ideia delirante, a eleição do Trump significa a volta de Bolsonaro, está agitando o mundo político, sobretudo no campo da extrema-direita, porque se costuma dizer que os Estados Unidos são o futuro. Então teve a invasão do Capitólio lá, no dia 6 de janeiro, 2 anos depois teve a invasão da sede dos 3 poderes aqui no Brasil, porque o Biden foi eleito lá e depois o Lula foi eleito aqui. Porque teve o Trump antes disso, em 2016, e depois Bolsonaro, em 2018, é eleito aqui. É uma coincidência muito curiosa. Pode até que no futuro se confirme algo tão emparelhado. Mas é delirante. Delirante porque, na atual circunstância, Bolsonaro é inelegível. Então ele não pode chamar vice, ele não pode chamar assessores, porque ele não poderá ser candidato. E não está no radar do Supremo Tribunal Federal uma reversão dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, que foi tomada no ano passado. Mas essa história de que aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer no Brasil com o Bolsonaro é, por enquanto, desejo ou, para alguns, até delírio. A Natuza já começa dizendo que estão delirando com o Trump, chamando os seus eleitores de extrema-direita. E ainda tentando dizer que não há uma correlação com as eleições americanas e o que ocorre aqui no Brasil. E em outros países também, como a Argentina, El Salvador, Paraguai e Uruguai. Quem delira é ela, se acha que não tem nada a ver. E ela que não duvide do Bolsonaro ficar elegível. Quero ver a cara dela se isso acontecer. A verdade é que muitas pessoas estão cansadas dessa lacração e desse vitimismo que a esquerda defende. Por isso que está ocorrendo toda essa mudança à direita. Bom dia, Rita. Bom dia, Francisco. Também aos nossos telespectadores. Deixamos já fazer aqui um disclaimer. Esta voz tem sobretudo a ver, esta voz anasalada tem sobretudo a ver com o abalo que o meu estado de saúde sofreu com a vitória de Donald Trump e com aquilo que tinha sido uma expectativa fomentada. E essa jornalista portuguesa é mais um exemplo de como se tornou patética o jornalismo no Brasil e no mundo. Que em nada lembra do de antigamente, que havia alguma imparcialidade, bem diferente do de hoje em dia, totalmente militante, parecendo até mesmo uma torcida de futebol. O mais importante é o que está me afetando diariamente. As coisas que seus apoiadores disseram, sim, sobre Porto Rico, como uma ilha de lixo. Mas isso é uma questão de você já ouviu? Como você explica isso? Um comediante, e às vezes eles dizem coisas vulgares ou ofensivas ou algo assim, ponto. E se você levar a sério, você tem que ter uma pele mais forte. Isso não afeta você para mudar a decisão? Não, nada, de jeito nenhum.
E o repórter lacrador achou que, por se tratar de um imigrante de Porto Rico, iria dizer que vota em Kamala, por causa de uma piada que foi feita sobre Porto Rico durante um comício de Trump. Só que não, como ele é uma pessoa normal, ele se preocupa com as coisas normais, ele vive no mundo real, como o preço da gasolina, alimentos, segurança, entre outras coisas, e não com essas bobagens lacradoras, que nem a mídia tentando transformar uma piada em algo ofensivo e muito importante. O que seria um governo Trump, assim, ele se for, tiver agora um novo mandato, ele estará mais forte, porque a Suprema Corte hoje tem uma maioria conservadora, porque teve os indicados dele, ele afrontou a democracia americana publicamente, né? Ele tem processos contra ele, mas que não foram julgados até. Até a irmã da Dilma, a Miriam, admitiu que o Trump voltou mais forte. Elas estão completamente descontroladas com a volta do presidente Trump. Anos duvidando do resultado eleitoral. Então, ele é, de fato, um risco para a democracia. Ele chegará agora sabendo que, primeiro, ele escapou impune daquele crime e agora pode ser absolvido, digamos assim, pelas urnas, se for eleito. E então, todo o seu projeto fica muito mais perigoso para a democracia e para todas as outras questões importantes. E é sempre aquele blá blá blá, que o Trump é um risco para a democracia, porque ele tem a maioria no Senado e na Câmara. Pura lorota, ele ganhou democraticamente, ele venceu as eleições de forma legítima. Quando é alguém de direita, a mídia começa a falar que é um risco para a democracia. Riscos são eles manipulando as eleições com seus noticiários, sem nenhuma imparcialidade, todos os dias criando falsas narrativas. Essa senhora mesmo é campeã de criar falsas narrativas. É só ver suas matérias. Nos dias de hoje, não dá mais para acreditar no que a imprensa fala, ainda mais esses canais e jornais sendo mantidos com uma baita verba do governo. Mas parece canais estatais que outra coisa. Comentaristas totalmente militantes, na sua maioria de pró-esquerda. Infelizmente, o nosso jornalismo acabou, tirando raras exceções. Mas essa foi mais uma opinião minha. Se você concorda ou não, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, dê um like e até a próxima, pessoal.